a relação do discípulo com o dia do Senhor. Eu quero convidar a cada um de vocês que abra a tua Bíblia em Êxodo 20. Êxodo 20, de 8 a 11. Assim nos diz a palavra do Senhor: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Deus bendito, essa é a tua palavra imperativa para nós. E eu quero rogar ao Senhor, junto com os irmãos, que nos ensine nesta noite sobre um mandamento tão renegado, tão, não diria desprezado, mas com a observação nossa tão apática, meu Deus. Conduza-nos por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Creio que todos sabemos que o autor do Pentateuco foi Moisés. Os 5 primeiros livros da Bíblia, eles foram escritos durante o período em que Moisés liderou o povo de Israel, da saída do Egito até ao leste do Jordão, quando então ele morreu e Josué o sucedeu. Conforme Êxodo 12, 1 a 19, o povo de Israel foi libertado, conforme eu disse, e no 22º dia do primeiro mês eles saíram do Egito. 22º dia. Conclui-se que, lendo esse texto, de Êxodo 19, conclui-se que o povo de Israel acampou-se em frente ao Monte Sinai 40 dias após a sua saída. Ou seja, você precisa de ler, se quiser detetar isso aí, o capítulo 19. E depois, de conformidade com o verso 1 e 2, você pode fazer os cálculos aí, que vai dar em torno de 40 dias. 40 dias até acamparem em frente ao Monte Sinai. Os versos subsequentes nos informam que Moisés subiu ao monte, a Deus, e o Senhor lhe instruiu acerca do que deveria falar ao povo. Falar e fazer. Acompanhe a leitura que farei aqui do versículo 10, capítulo 19, e 11, capítulo 19, versos 10 e 11. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o 3º dia. Porque no 3º dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Verso 16. Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. 17. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Notem, irmãos, que não foi apenas o povo estremeceu, e o monte também.
Entendo, meus irmãos, que esse fenômeno foi um divisor de águas. Foi não, Deus manifestou-se assim para que fosse, mas o povo dele não deu ouvidos, não interpretou, não assimilou, estremeceu-se o povo, mas por dentro parece-nos que não houve mudança. Nós constataremos isso daqui a pouco. Essa manifestação da glória de Deus criou um ambiente de temor diante do Todo-Poderoso. E nós devemos olhar para trás, absorver esse fenomenológico da parte de Deus como algo presente para nós. Nós devemos absorver isso e também nos tremermos diante do Todo-Poderoso, perante os mandamentos. Os mandamentos não foram escritos exclusivamente para o povo de Deus da antiga aliança, não, absolutamente não. É para mim, é para você. Tanto é que nós, a equipe pastoral, na pessoa do pastor Ronildo, que está em Santa Maria de Jetibá, na congregação, pregando lá, ministrará a Santa Ceia, e nós, os auxiliares dele, conversando, decidimos estudar e pregar sobre os 10 mandamentos. O texto básico nosso da exposição é esse que está aí, que nós lemos. E quanto ao tema, irmãos, faz-se necessário, eu quero esclarecer isso, que dia do Senhor, neste texto, diz respeito ao dia de descanso, Shabá, cuja base bíblica remonta à Gênese da criação, e está lá em Gênesis 2, 1 a 3, texto esse que foi citado por Moisés, conforme lemos aí no versículo 11, a parte final. Por isso o Senhor, todo o texto, vou ler todo o texto de novo, porque, verso 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. À luz desse texto, quero destacar 4 aspectos inerentes ao dia do Senhor, ao domingo. O primeiro, lembrar desse dia é um ato de obediência. Verso 8a, lembra-te do dia de sábado. É um ato de obediência. Conforme este capítulo, irmãos, os 10 mandamentos foram expressos por Deus e posteriormente ele os entregou escritos a Moisés. Em Êxodo 31, 18, está escrito, acompanha aí, 31, 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, com Moisés, deu a Moisés as 2 tábuas do tabernáculo, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Deus escreveu nessas 2 pedras. Isso deve significar muito para você e para mim. Enquanto isso, meus irmãos, aquele povo que há pouco mais de 40 dias estremeceu diante de Deus, diante daquele portentoso feito e manifestação do Todo-Poderoso, pouco mais de 40, cerca aqui de 43 dias, já estava esse povo lá, enquanto Moisés no monte e o povo estava mergulhado nas trevas da idolatria. Mergulhado nas trevas da idolatria e em orgia devotava a um bezerro de ouro, adotado como Deus. Adotado como Deus, irmãos. E não apenas como um Deus qualquer para eles o devotaram, dizendo que aquele era o Deus que tirara o povo do Egito. Isso, irmãos, isso é estarrecedor. E nós temos a tendência de
referirmos-nos ao povo de Israel como sendo um povo de dura serviço, de fato o foi, mas muitas vezes nós nos comportamos tal como o povo de Israel comportou em muitas áreas. Diante daquele quadro, Deus ordena a Moisés que descesse. Moisés desceu e, ao aproximar-se do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Êxodo 32, 19. Por ordem de Deus, outras 2 tábuas foram lavradas e novamente Deus escreveu nelas os 10 mandamentos. É maravilhoso entendermos, irmãos, um detalhe acerca da disposição dos 10 mandamentos nas tábuas. Uma delas, a primeira, continha 4 mandamentos, a outra 6. Os primeiros 4 mandamentos tratam da nossa relação com Deus, dos nossos deveres para com Ele. Os outros 6 tratam dos nossos deveres para com o próximo. Isso é altamente significativo. Não que estejam separados, é um todo, mas em uma pedra, 4, em outra, 6. Aprove a Deus a distribuir dessa forma. Poderia ser 5 em uma e 5 em outra? Poderia, mas Ele assim o fez. E isso nos ensina alguma coisa. Pense sobre isso. Eu quero destacar aqui que o tempo verbal é empregado nos 3 primeiros mandamentos, você pode conferir aí, verso 3, não terás, verso 4, não farás, verso 7, não tomarás. O tempo verbal é o futuro do presente. Todavia, tem o peso do imperativo, porque fora dado e expresso por outra pessoa, a pessoa de Deus. Não terás, ou seja, tu não terás. Não farás, tu não farás, tu não tomarás. Agora notemos que o verso 8, aqui é a forma, aqui é a forma verbal, lá foi o tempo em que é a forma. A forma verbal foi o imperativo. Lembra-te, ordem. Os outros 3 também foram mandamentos, conforme expressei. O peso é de mandamento. E aqui, o Senhor empregou o imperativo. Lembra tu. Irmãos, eu fiquei pensando qual é a importância do 4º mandamento ser o último dessa primeira série que trata dos nossos deveres para com Deus. E aí eu pensei em 3 perguntas que possivelmente responde à indagação que eu fiz para mim, né? Por que essa disposição? Por que isso e por que aquilo? Aí você deve perguntar, fazer a seguinte pergunta, são 3. Como eu não terei outro Deus ou outros deuses? Como eu não tomarei o nome do Senhor meu Deus em vão? Como eu não fabricarei ídolos? Como? Aí nós temos que considerar o 4º mandamento. Porque o 4º mandamento é expresso, lembra-te do dia do Senhor. Se nós nos lembrarmos do dia do Senhor e nos deleitarmos no Senhor, não apenas nesse dia, mas durante a nossa vida, embora sejamos pecadores, embora falhemos, embora tropecemos, e tropeçamos, posso falar os verbos no presente, porque é isso que acontece, mas esse mandamento nos linka aos demais, para nós não adorarmos, não fabricarmos ídolos, para nós não ter outros deuses, fabricando ídolos,
E para nós sermos fiéis a eles nesse sentido, nós precisamos continuamente lembrar do Senhor. E lembrar aqui, irmãos, vai muito além de uma lembrança cognitiva acerca de algum objeto, algum fato, ou pessoa, ou dia. Lembrar aqui, pelo vocábulo, é o de estabelecer, o sentido é estabelecer um memorial. Estabelecer um memorial e manter uma memória em relação ao profundo significado do termo Shabá. Shabá, traduzido, é sábado para nós, língua portuguesa, mas Shabá tem o significado de descanso. Esse é o significado, descanso. Isso é profundo, irmãos, porque esse descanso, conforme Cristo ensinou, por meio de palavras e ações, exclui a inatividade. Isso, aquela nata da religião lá de Israel, a nata não considerou os escribas, fariseus, sacerdotes, até sumos sacerdotes, não entenderam isso, eles ficavam na letra da lei. Jesus foi muito além. Ele foi na profundidade do significado. Daqui a pouco falarei mais sobre isso. Mas Cristo ensinou por meio de palavras e ações. E o perfeito ensinamento de Cristo, segundo o entendimento pleno que ele teve e tem, entendimento de Cristo foi quanto ao descanso no Pai. O descanso de Cristo no Pai o levou a abençoar poderosamente pecadores oprimidos e enfermos no dia de sábado. Jesus falou muito sobre o sábado, agiu muito no sábado, muito em relação a algumas comparações que a gente faz. E ele o fez de propósito, porque a intenção, não apenas a intenção, mas de fato ele agiu assim para ensinar aqueles religiosos presos à letra da lei. E nós precisamos de aprender com Cristo. Porque Jesus não apenas curou enfermidades, muitas enfermidades em dias de sábado, mas ele salvou a muitas pessoas cativas do pecado, do engano religioso, ele o salvou. Em segundo lugar, segundo aspecto, nós devemos nos lembrar do sábado ou do domingo. Eis a questão, eis a pergunta, sábado ou domingo? Partindo da premissa de que Shabá significa descanso, em tese poderíamos lembrar, guardar, qualquer um desses 2 dias, qualquer um deles, não teria problema nenhum. Estou falando em tese, mas a Bíblia responde, daqui a pouco darei a resposta. Por enquanto, em tese, mas eu já sei de antemão que a tese vai ser provada pela palavra, pelas escrituras. Mas alguém pode indagar a mim e a você, que guardamos o domingo, mas se a ordem de Deus é, lembra-te do dia de sábado, por que nos lembramos do domingo? Por que nós lembramos? Se é que lembramos, né? Tal como o Senhor requer de mim e de você. Se é que nos lembramos. Bem, para responder a essa pergunta, irmãos, eu preciso fazer uma análise comparativa entre práticas adventistas, chamados também de sabatistas, e as nossas práticas. Então, eu vou me referir aos adventistas, a prática deles, e analisar segundo as nossas práticas, conforme nós entendemos. Os sabatistas estão presos ao termo, eles estão presos ao termo sábado, por isso o guardam. Mas eu quero, meus irmãos, de forma respeitosa, se algum sabatista, porventura, me ouvir daqui uns dias, aí, sei lá, se alguém que tem conhecimento e até parentes que são membros da igreja adventista, eu quero com todo respeito dizer para vocês que nós podemos afirmar que, aí eu vou me dirigir a ele, falando eles, né?
não estou dirigindo diretamente ao adventista, mas referindo-me que eles tropeçam em toda a lei. Pesado isso, né? Mas eles tropeçam em toda a lei. Nós não estamos fora disso, não. Daqui a pouco eu chego lá para nós, né? A cajadada vem em mim e em você. Se é necessário guardar o sábado, segundo o entendimento deles, em todos os detalhes, então faz-se necessário guardar integral e perfeitamente os demais. Correto? É necessário, faz-se necessário, não tem como. Teria que guardar, eles teriam que guardar todos os demais, mas nenhum de nós é capaz de guardá-los. Então, irmãos, nenhum adventista consegue guardar os 10 mandamentos, bem como não o conseguiu a fundadora dessa religião, que foi Ellen White. Não estou acusando a ninguém, estou refutando o entendimento deles. Que esteja muito claro isso. Mesmo porque nós, presbiterianos, tal como eles, adventistas, e todos os cristãos em todo o mundo, tropeçamos em vários preceitos de Deus. E, portanto, ao sermos arguidos pela lei, somos tidos por culpados. Você confere isso depois em Tiago 2, versos 8 a 10. Tiago 2, de 8 a 10. Estou valendo-me desse texto para refutar. Esse texto é a base, então, para refutarmos a guarda do sábado. E continuo com os argumentos. Isso aqui, irmãos, nos nivela com eles, e todos os crentes nesse quesito estão nivelados, ou seja, ninguém consegue guardar, não consegue guardar os 10 mandamentos, porque tropeçou num, nenhum tropeçou em todos. E é isso que está em Tiago, e vale a pena até você ler depois, vale a pena mesmo, tá? Porque lá vai usar o termo arguído, porque se você, por exemplo, lá está escrito mesmo um preceito de Deus. Por exemplo, se fizermos acepção de pessoa, ao sermos arguídos pela lei, nós tropeçamos no mandamento, porque é mandamento. Se nós desprezamos alguém, estamos infringindo aos preceitos de Deus. E aqui entram os 10 mandamentos. Arguídos pela lei, somos tidos por culpados. Detalhe agora para nós quanto ao domingo. Eles estão presos ao sábado, literalmente. Enquanto isso, e nós já, por outro lado, demais cristãos, consideramos o Shabá em seu significado. O que é? Descanso. Além disso, devido ao fato de Jesus ter ressuscitado no primeiro dia da semana, devido também ao texto que nós temos em 1 Coríntios, em que a instrução que está lá, nós entendemos, né, que eles se reuniram para partir o pão, ou seja, para cultuar a Deus, para cultuarem a Deus e partir o pão. Isso é significativo, os apóstolos fizeram isso, Paulo fez isso. E eu quero agora também, irmãos, compartilhar algo que aconteceu há mais de 20 anos comigo. Eu resolvi, na época, estudar o Antigo Testamento, e o meu objetivo era elaborar uma cronologia bíblica, porque eu encontrei muita contradição em relação a números, em termos de quanto até Abraão, da queda até Abraão, de Abraão até Cristo e tal, detalhes, por exemplo, sobre alguns fatos históricos, né? Então, quando eu fiz isso, eu li todo o Antigo Testamento e assinalando os números. Dentre muitas anotações que eu fiz, lógico que a cronologia exige números, por exemplo, quando que foi o Êxodo, quando que foi o dilúvio, e vai por aí. E aí eu pontuei, me chamou a atenção o termo 8º dia. O numeral 8º
Percebi que havia uma abundante ocorrência e recorrência quanto ao numeral oitavo. E para mim foi significativo porque a expressão ao oitavo dia aparece sempre ligada ao sétimo dia. Depois do sétimo dia aconteceu um fato, e eu anotei esse fato. E eu fui recordar acerca disso e sempre percebi que no primeiro dia algo maravilhoso acontecia. Por exemplo, não são todos os oitavos dias, né? Mas, por exemplo, a expiação de pecados, a purificação, a consagração, deram-se sempre no primeiro dia. Olhemos aqui 22, eu vou ler alguns textos, 22:30, o 22:30 está próximo aqui, vou ler. Da mesma sorte, farás com os teus bois, com as tuas ovelhas, 7 dias ficará a cria com a mãe, e ao oitavo dia me dará então essa cria. A mulher também, quando dava à luz ao filho, ou um filho do sexo masculino, depois de 7 dias, obviamente, porque o oitavo é o próximo depois de 7, ele era também consagrado ao Senhor. E são muitos os textos, se você quiser, digita lá numa chave bíblica na internet, chave bíblica, e digita lá, oitavo dia, você vai descobrir N textos que fazem referência ao oitavo, sempre referindo-se ao sétimo e depois o oitavo. E isso para mim é altamente significativo. São muitos, mas eu quero ler número 29, 32 e 35. Números 29. Parece que a Bíblia é nova, né? Não é muito velho não, que a minha de 30 e mais de 30 anos eu perdi. Então, estou com essa aqui, mas não posso nem ficar lembrando da outra não, que me dá um pesar. Números 29, 32, está escrito: no sétimo dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito. 35, no oitavo dia tereis reunião solene, nenhuma obra servil fareis. Você percebe, agora eu quero chamar a atenção sobre uma semelhança que há entre os ritos tipológicos que envolviam os pecadores da antiga aliança. Refiro-me ao sacrifício do holocausto para perdão de pecados. Vocês conhecem esse fato da antiga aliança. Toda vez que um pecador judeu, buscando o perdão e a expiação para o seu pecado ou para os seus pecados cometidos, ele se apresentava junto com o cordeiro perante o sacerdote. Aquele cordeiro era imolado, passava-se a faca no pescoço dele, aquele sangue era derramado. Esse pecador, para fazer antes do corte, ele impunha as mãos, ele colocava a mão direita sobre a cabeça daquele animal, e ao derramar o seu sangue ali, era como se Jesus estivesse derramando o seu sangue, porque era tipológico. Eles não sabiam nada de Jesus ainda, não havia apenas a promessa que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, mas eles praticavam isso conforme Deus preceituou. E a semelhança do que aconteceu em termos tipológicos, Jesus, a essência, fez isso por mim e por você. Ele se entregou na cruz do Calvário para nos salvar. E é importante nós atentarmos para o aspecto do dia do Senhor, no domingo. Outra observação, outra informação importante para argumentar acerca do domingo e não acerca do sábado, além do fato de Jesus ter ressuscitado no domingo, que é o oitavo dia, e a igreja primitiva adotar também o domingo, fato significativo: no dia de Pentecostes, depois de uma série de 7 setes, o Espírito Santo, o outro Consolador, desceu, e aquelas quase
120 pessoas que estavam em oração, esperando a volta do Consolador. O Consolador chegou. Em que dia? No primeiro dia da semana, porque o 50º está exatamente depois de uma série de 7. 7 vezes 7, 49. O próximo dia, o 50º, é o 8º, no caso, é o primeiro dia da semana, o domingo. Então, irmãos, não há dúvida para mim, eu creio que também não há dúvida para você, que nós guardamos o dia correto, cujo significado é descanso. Terceiro aspecto é a finalidade de nos lembrarmos do Shabá. Verso 8b, há uma finalidade aqui, o para, a preposição para define essa finalidade, para o santificar. A expressa ordem de Deus dada a Israel, em hipótese alguma, poderia ser desobedecida, e se o fosse, aquele infrator era morto. Em Êxodo 35:2, está escrito: trabalhareis 6 dias, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. O sábado, olha a explicação, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar, morrerá. Pesado, né? Nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, mas há seriedade nos mandamentos, nos nossos dias da graça, tanto quanto houve no Antigo Testamento. A maneira em que Deus trabalha é diferente. Ele não mata ninguém por isso. Ele matou Ananias e Safira porque mentiram, mas depois ele não matou mais ninguém. Mas o alerta ficou lá, para nós não mentirmos. O alerta está no Antigo Testamento para que nós não ajamos da forma que eles agiram. Nós precisamos de agir de forma diferente, segundo o que Deus requer de nós na sua santa palavra. E aqui há 3 relevantes destaques inerentes ao dia de descanso, inerentes ao Shabá, no caso nosso domingo. Primeiro, trabalhareis 6 dias. 6 dias trabalharás. Eu inverti a ordem aqui, mas não tem problema. Trabalhareis 6 dias. Todas as atividades semanais do povo de Israel deveriam ser executadas em 6 dias. Para mim e para você não poderia ser diferente. Aliás, nós, quem está na ativa, no caso, com vínculos empregatícios, é de segunda a sábado. 44 horas semanais, né? 8 vezes 5, 40, e no sábado, meio-dia, né? Mais 4, 44. Em tese, sobra tempo para todo mundo fazer tudo que tem que ser feito durante a semana para descansar no domingo. Daqui a pouco trabalharemos um pouco mais isso aqui. O segundo é que o Shabá, a ordem expressa o Shabá é santo. A justificativa, né? A ordem é que ele é santo. Nas Escrituras, vocês sabem, nós sabemos que santo significa separado. Você é santo, eu sou santo, uma vez que recebemos a Cristo como nosso Salvador, então nós fomos separados para Ele. Esse é o sentido. O verbo santificar, então, significa, obviamente, a ação de separar. Separar a fim de que não seja um dia comum. Tal como fazemos com os elementos da Santa Ceia, o presbítero Paulo ministrou hoje na IBD sobre isso, nós tiramos os elementos do uso comum para um fim proveitoso e espiritual. Aqui é nesse sentido também, separar, consagrar para um fim principal, para um fim maravilhoso e necessário para mim e para você, que nós não podemos relaxar nisso. Aliás, já relaxamos, mas nós precisamos retomar uma forma de agir diferente da que nós agimos hoje. Terceiro, o Shabá é o sábado do repouso solene ao Senhor, conforme enfatizamos aí
ele foi abençoado pelo Senhor. E aqui o texto nos diz que o Senhor descansou. O Senhor descansou após ter criado todas as coisas e formado o homem. Deus descansou? Você poderia perguntar. Deus descansou? Em Isaías 40, 28 está escrito, eu registrei aqui para não folhear que atrasa a gente. Não sabes, está em Isaías 40, 28, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Ele não se cansa, então como ele descansou? O termo utilizado, esse termo utilizado, é dito como sendo uma antropopatia, antropos de homem, né, e patia de patos, que são paixão, por exemplo, ou um afeto, atribuir à divindade um sentimento que é humano. Isso que significa antropopatia. Atribuir à divindade, nesse caso Deus, o nosso Deus, um sentimento de homem, como nós. Esse é o sentido. Por isso está escrito que ele não se fatiga, portanto ele não se cansa. Se ele não se cansa, ele não descansa. Mas ele descansou nele mesmo, porque ele se alegrou com toda a obra da sua criação. Lembram disso? Em que ele diz assim, e viu Deus, Moisés escreveu, né? Viu Deus que tudo era muito bom. Era bom quando ele formou o homem, eis que tudo era muito bom. Está lá em Gênesis 1:31. Deus se deleitou então em tudo que ele fez, e é isso que eu e você precisamos fazer, nos deleitarmos no dia de descanso. O deleite de Deus, a sua exultação diante de tudo que criara, deve nos conduzir a fazermos o mesmo. A fazer o mesmo perante Ele, perante o autor da nossa salvação. E em último lugar, irmãos, o último aspecto é que somos negligentes quanto ao quarto mandamento. Versos 9 a 10. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho. Irmãos, todas esses seres aqui, sejam humanos ou animais, ligados ao israelita, todos eles eram para ser poupados junto com o homem. Não é porque é escravo que o senhor do escravo vai submetê-lo ao trabalho, sendo que Deus exigiu o descanso. Se fizesse isso, quem fizesse isso estaria pecando. Ainda que difiramos mesmo, essa é a conjugação, verbo esquisito, uns dos outros, quanto à intensidade em que nós tropeçamos nesses mandamentos, e que não guardamos o quarto mandamento, na totalidade, ainda que tenhamos diferença um para com o outro, nós negligenciamos esse mandamento. Eu e você negligenciamos esse mandamento. Saibam disso. Avaliem-se, cada um avalie a si mesmo. Pensemos dessa forma, então, de avaliação. O que te difere dos não crentes quanto ao dia de domingo, dia de descanso? O que nos difere, irmãos? Honestamente, há alguma diferença? O que os outros religiosos fazem nos dias de domingo, nós também fazemos. Eu não quero pontuar nada aqui não, mas é apenas para você avaliar. Eu fiz a minha avaliação a meu respeito. Nós pastores estamos mais envolvidos com a palavra no sentido de preparar sermão, de responsabilidades, de estudar isso e aquilo, preparar para o culto, para culto de quarta-feira, quem ministra às quartas-feiras, quem ministra no domingo. Nós temos essa atribuição, então nós dedicamos mais tempo em tese à palavra. Em tese, não significa que é mais do que você, mas quanto ao domingo, nós tropeçamos mesmo.
Fazemos o que nós não devíamos de fazer. Domingo não, o domingo, o dia de descanso, pela palavra, segundo os preceitos de Deus, e o que Deus requer de mim e de você, não é para ficar de barriguinha para cima, no sofá, assistindo a filmes e mais filmes, ou séries, ou para pular e festejar o jogo de futebol. Eu tenho um informante lá perto de casa que é um vizinho. Eu sei quando que o Flamengo joga, porque eu nunca vi gritar tanto daquele jeito. O dia de domingo não é para isso. Não estou condenando. Se você torce e não aguenta ficar sem torcer e tem que assistir, aí é problema teu com Deus, né? Porque o ideal seria você meditar nas Escrituras, deleitar-se no Senhor. Olha que bênção, irmãos. Deleitar depois de uma semana de trabalho, né, vindo ao domingo aqui no templo. Não, mas eu vou à igreja, eu vou à EBD, eu vou ao culto à noite, eu vou de manhã. Vem de manhã, não volta à noite, vem à noite é porque não veio de manhã. Outros não vêm, outros preferem o online. Eu estou dizendo para você o todo, mas o específico, cada um cuide-se disso. Porque o que Deus requer de mim e de você é que nos deleitemos no dia de descanso. É para descansar? É para descansar. Mas não é ficar o dia inteiro descansando só o físico, não. Irmãos, é muito mais profundo do que isso. Descansar o físico já descansou durante a noite. Eu digo o seguinte, que uma noite bem dormida, e você há de concordar comigo, se você estiver bem de saúde, uma noite bem dormida, já pela bondade de Deus, pela obra da criação perfeita que Ele fez, embora sejamos pecadores, somos abatidos aí às vezes, claro, pecadores, mas mesmo assim, uma noite bem dormida repõe todas as energias desprendidas no dia anterior, porque toda noite vai dormir, sexta-feira eu estou morrendo, mas descansou na noite de quinta. Mas está morrendo assim mesmo? Então de sexta para sábado descansou. De sábado para domingo, então nós temos duas chances aí, né? O povo de Israel era um dia de descanso. Com a nova legislação aí, nos favoreceu, então, 1 dia e meio, né? Mas então não é para ficar de barriguinha para cima, só na pipoca, no filme, esse negócio não. É para deleitar-se no Senhor. Eu recomendo, irmãos, porque é muito bom. Eu sei que você tem experiência sobre isso, e aí, digamos que não seja no domingo, normalmente, que seja no outro dia, ou nas suas devocionais, quando das suas devocionais, mas o certo é que nós, nos deleitando no Senhor, somos tremendamente abençoados. Eu pontuei aqui algumas questões para a gente pensar, e eu foquei muito na família. Irmãos, eu não tenho filhos pequenos, eu tenho netos. A minha esposa está aqui. Nós temos 3 filhas e temos 6 netos. Crianças são 5. Inventaram a adolescência, né, fase de adolescência. O mundo ocidental inventou isso aí na modernidade, na modernidade, e agora tem o pré-adolescente de 12 anos. Né? Então eu tenho um neto pré-adolescente e tenho um jovem. Eu não, nós. E aí eu pensei na família, pensando nos netos, tem o pequenininho, né, de 3 anos, e aí eu pensei acerca da nossa responsabilidade como pai, a responsabilidade das irmãs que são mãe. Irmãos, há uma responsabilidade sobre os teus ombros. Nós já passamos por essa fase, mas continuamos de certa forma, responsáveis pelos netos. Não diretamente, mas indiretamente. Porque nós nos preocupamos com eles. E aí a minha pergunta para o casal que tem filho ou filhos é esta: de que maneira você tem lidado com o dia de descanso, no sentido de deleitar-se em Deus, deleitar-se na Escritura, meditando num texto e orando e clamando e chorando diante de Deus, intercedendo pelos teus filhos, intercedendo pelo teu cônjuge, intercedendo pela igreja? Como nós temos agido? De que maneira, irmãos, nós temos feito isso? Você que tem filho, então, deleite-se no Senhor,
Você que não tem, deleite-se no Senhor. Você que pretende casar-se, deleite-se no Senhor e busque o Senhor para esse casamento, para que vocês construam um lar que glorifique a Deus. As crianças, irmãos, precisam de nós. Em primeiro lugar, precisam dos pais. Nós, como crentes, irmãos, nós temos uma bênção da parte de Deus, é que nós temos a revelação e o esclarecimento do Espírito acerca dessa revelação. O que está escrito aqui não nos é estranho, porque o Espírito Santo nos conduz a interpretar as Escrituras, e se nós prezamos pelo estudo delas, nós todos podemos absorver, e podemos absorver as doutrinas profundas da fé cristã, a sã doutrina, e assim, irmãos, sermos alimentados e transformados por esta palavra, mediante o poder do Espírito Santo. E aí nós olharmos para a realidade e interpretarmos essa realidade à luz da palavra de Deus. A leitura da realidade, nós o fazemos com os óculos das Escrituras. Não podemos pensar na nossa vida psicologicamente, nós precisamos pensar biblicamente. Quanto à nossa família, quanto à família nossa, precisamos então ter isso aí, tendo esse peso de responsabilidade sobre os ombros dos pais. Meus irmãos, não relaxem nesse aspecto. Nós já estamos aí nesse tempo todo vivendo de forma em que não damos muita importância ao quarto mandamento. Isso é da lei. Não é da lei, mas é também para mim e para você. Jesus não aboliu a lei, ele cumpriu. E o que significa isso? Significa que ele foi a fundo na questão dos 10 mandamentos, sobre 10 mandamentos que estamos falando, e eu separei aqui, irmãos, acerca desse deleitar-se no Senhor. Eu trago para vocês o seguinte: façamos como Cristo e sejamos nesse dia misericordiosos para com o próximo. Desfrutemos da comunhão com os irmãos. Irmãos, o domingo propicia isso. Vir ao culto, participar, cultuar a Deus no culto público, como irmãos, como filhos desse Deus Altíssimo e Todo-Poderoso, é uma bênção para a nossa vida. Nós precisamos de aproveitar mais essa verdade, essa realidade. Nós estamos aqui no templo, estamos cultuando ao Senhor, celebrando ao Senhor, mas nós precisamos de descansar no Senhor, precisamos de nos alegrar nele, e a nossa vida deve ser mesmo entregue a Ele. Todos os dias precisamos sondar o nosso coração, precisamos pedir ao Senhor que sonde o nosso coração. Não pode ser apenas no momento de confissão de pecados aqui no templo, preparando-nos para a palavra, para receber da parte de Deus a palavra, apesar das limitações do pregador, e eu sou limitado mesmo. E aí, meus irmãos, nós não podemos fazer isso só aqui, nós precisamos de praticar a respiração espiritual, aqui entre aspas, porque não sou eu quem cunhei essa frase, e nem sei mais quem foi. A respiração espiritual dita por esse escritor, que eu li há muito tempo e guardei, memorizei essa frase, é que esse termo, esses dois termos, é a frase mesmo, praticar a respiração espiritual, significa confessar os pecados cometidos, não acumulados. Cometeu um pecado, confesse. Cometeu outro, confesse. Estou falando de pecado, meus irmãos, pecados às vezes assim, que a gente fala assim, isso é um pecadinho, mas Deus é santo, Ele é santíssimo, então o meu pecadinho torna-se grande perante o Santíssimo. Então nós precisamos fazer isso, para nós termos para termos comunhão íntima com Deus, nós precisamos da sua palavra, precisamos da graça dele atuante, claro, e ele está sempre atuando, porque essa graça é graça, e já define, né? Nós não merecemos, mas ele nos concedeu.
E muitas são as bênçãos das quais às vezes privamos por não andarmos diante de Deus de forma correta. E para concluir, irmãos, eu me vali de um texto que é uma citação de Deuteronômio 5, Deuteronômio 6:5, em que há a síntese dos 4 primeiros mandamentos. Vocês se lembram quais são os 2 mandamentos dos quais depende toda a lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Inverti a ordem aqui, mas não tem problema. E esse amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e mais o complemento aqui, é a síntese dos 4 primeiros mandamentos. E a síntese dos outros 6 é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Maravilha de Deus nessa síntese. Portanto, irmãos, nós precisamos fazer como Jesus fez. Precisamos ser canal da sua bênção. Precisamos ser canal de bênçãos do Senhor para com os que gritam por socorro. Tal como aquele cego à beira do caminho, quando Jesus passava, ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos são os gritos aí fora, meus irmãos, e nós estamos surdos. Estamos surdos? Por que estamos surdos diante de tanta miséria, de tanta necessidade? A falta do Evangelho, a falta de Cristo na vida das pessoas, no mundo lá fora, é a causa dessa degeneração, desse mundo que está em orgia. Estou usando o termo pensando no que aconteceu com o povo lá, ao pé do Monte Sinai. Depois de tudo aquilo que aconteceu, a glória de Deus manifestada ali, até o monte tremendo de tanta glória de Deus, e aqueles homens, aquele povo, caiu na orgia e na idolatria, e o mundo está desse jeito. É desse jeito que o mundo está, irmãos, atolado na miséria do pecado, mergulhado nesse tremedal de lama, perdido esse povo está. E nós, como agentes do reino de Deus, precisamos nos sensibilizar e estender a mão ao encontro das mãos que estão estendidas, tal como a mão daquele homem e a voz daquele homem bradando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que Deus sensibilize o teu coração, o meu coração, o nosso coração, a fim de que prestemos ao Senhor o nosso culto, não apenas quando estamos ajuntados, mas estejamos sempre em adoração a Deus, sempre louvando a Ele, porque louvor é expresso por meio da nossa gratidão. A adoração é expressa também por meio de serviço. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe.